Fala, meus amigos, fala, minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um aquecimento do aniversário Max Botti. Lembrando que o aniversário Max Botti vai acontecer na semana do dia 11 a 15 de setembro. Nossos planos, todos os planos que tem ali no nosso site, estarão com um baita desconto. Então, se você quiser aproveitar e fechar o Max Botti nesse período do aniversário, fique ligado, aqui embaixo desse vídeo tem a descrição, tem um link para você poder entrar no nosso grupo de WhatsApp. Toda a promoção, tudo vai ser comunicado por dentro desse vídeo, por dentro desse grupo, lá no grupo do WhatsApp. Então vai ter a comunicação direitinho na segunda, na terça, na quarta e abertura de carrinho no domingo para você, no domingo não, aliás, na quinta-feira, para você poder contratar a MaxBot aí para sua empresa, melhorar o seu atendimento, otimizar, trazer mais ferramentas, mais qualidade para o seu pessoal de atendimento, tudo isso de uma forma muito simples de ser operada e com todo o apoio que a gente vai dar para você entre treinamentos e tudo mais. Mas hoje a gente está aqui para mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre dicas e truques melhorando a eficiência do atendimento ao cliente com a MaxBot, tá? Então, hoje uma live especial nessa quarta-feira, no dia 30 de agosto. Agora são pouco mais de 8h30 da noite e eu fico muito contente de te encontrar aqui de novo, né? A gente vem fazendo esses aquecimentos desde essa aqui já é a quinta aula, né? Então já há quase 3 semanas realizando esse aquecimento e hoje mais uma super aula. Mas eu queria agradecer primeiro a presença de todos aqui, o apoio de todos, a audiência de todos que vem acompanhando todas essas lives e vamos para a nossa tela aqui para a gente poder já começar a entregar esse nosso conteúdo. Então vamos para a tela, beleza! Dicas e truques, melhorando a eficiência do atendimento ao cliente com o MaxBot. Primeiro, deixa eu diminuir um pouquinho aqui para a gente poder... Opa, aí. Primeiro, eu quero falar para vocês um pouquinho sobre o que é o cliente moderno, o que essa pessoa espera, né, desse atendimento ao cliente, quais são as expectativas desse cliente quando ele chega na sua empresa, quando ele chama a sua empresa pelo WhatsApp, quando ele tenta comprar no e-commerce da sua empresa. Então a gente tem toda esse viés do cliente moderno, então ele tem algumas expectativas, eu quero mostrar essa expectativa para você, tá? Primeiro, qual que é o perfil do seu cliente atual? Como é que é esse cliente moderno? Vamos lá. Primeiro que ele já entra em contato com qualquer empresa com uma expectativa muito elevada, né? O desejo por respostas rápidas e soluções eficientes. Então, quando a gente chama uma empresa pelo WhatsApp, principalmente, a gente vai acabar falando muito do WhatsApp aqui, porque é o nosso motor de tração, vamos dizer assim, né? É a ferramenta de comunicação que a gente mais utiliza aqui no Brasil, e daí é a ferramenta que a gente orienta que todas as empresas implantem, e o MaxBot consegue fazer a distribuição desses atendimentos para todo um time de atendimento, né? Então, as pessoas chegam ali com um desejo de ter uma resposta rápida. Quando ele manda para sua empresa, ele espera que ele seja atendido tão rapidamente quanto se ele fosse até a sua loja, como se ele fosse até a sua empresa, né? Então, só que muitas vezes essa expectativa é quebrada, porque às vezes demora muitos minutos, horas, às vezes até dias para poder ser atendido. Então, esse é um perfil muito importante do cliente, você precisa estar muito atento a isso, porque isso gera um grau de insatisfação muito, muito, muito grande mesmo com o seu negócio, tá? O segundo é o comportamento digital. Esse cliente moderno, ele está usando cada vez mais smartphones, está usando cada vez mais redes sociais e principalmente cada vez mais aplicativos de mensagens. Então, se você tem uma presença na rede social, se você costuma atrair seu cliente até ali, é muito importante que você tenha uma equipe específica para fazer o atendimento pelos aplicativos de mensagem. Quais são esses aplicativos de mensagem? Direct no Instagram, Messenger ali no Facebook e, óbvio, o WhatsApp.
Esses são os 3 principais meios de comunicação que as pessoas querem entrar em contato com as empresas. E daí você precisa ter uma pessoa específica para isso, porque cada vez mais, mesmo a galera com mais idade, já está utilizando smartphones, usa o WhatsApp diariamente, na verdade, mal sai do danado do aplicativo, e a gente entende que, por mais que essa pessoa tenha uma idade um pouco mais avançada, ainda assim ela quer se relacionar através do WhatsApp e você precisa dar essa condição para ela. Preferência por autoatendimento. Isso aqui é um pouco controverso, mas eu quis colocar aqui também, porque algumas pessoas não gostam do autoatendimento, ela prefere falar direto com um atendente, né? Então aqui eu quero fazer uma chamada para você prestar muita atenção no que o seu cliente quer. O meu cliente gosta de autoatendimento, ele gosta de ir lá, se virar, ele já procura tudo mais e já consegue a solução para o problema dele e não precisa conversar com ninguém. Ah, não, o meu cliente ele precisa de uma interação humana e tudo mais. Então, aí você vai moldar a ferramenta para aquilo que você sabe que o seu cliente quer. Então, muitos clientes chegam falando para a gente: ah, eu não quero chatbot não, eu quero que caia direto no atendimento, eu só quero que faça a distribuição, porque o meu cliente não gosta disso. E tá beleza, dentro do MaxBot você consegue fazer essa configuração sem problema nenhum. Mas tem alguns clientes que preferem o autoatendimento, que não querem conversar com ninguém, quer ficar ali interagindo com o bot, e ele consegue fazer isso também, tá? Valorização da personalização. O desejo de ser tratado como único com ofertas e soluções personalizadas. Cara, a gente já falou isso bastante nas nossas lives de segunda-feira, nas nossas Max Lives, né? Que cada vez mais a personalização vai fazer muita diferença para você poder fechar uma venda. Não só a personalização, mas você separar esses clientes em grupos para que você faça ofertas específicas e ofereça soluções personalizadas para esse grupo. É que nem eu falei na nossa live de Close Friends, né, de melhores amigos, aquela ferramenta que tem dentro do Instagram, que você pode fazer ofertas direto para eles ali, sem problema nenhum. E daí, entre essas ofertas, vamos supor que você está conversando com um fornecedor, você viu algumas peças de roupa e você entende que aquela peça de roupa ela gera valor para os seus clientes, para os seus close friends, vamos dizer assim, ou clientes VIP, cada um pode chamar da forma que quiser. E daí ele vai sentir como você escolheu aquela peça para ele. E muitas vezes você pode ser ainda mais assertivo, falar: ô fulano, tudo jóia? Eu tô olhando essa peça aqui, eu acho que é uma peça que se encaixa muito bem com o seu estilo, acho que ela tem tudo a ver com você. Você tem interesse que eu leve ela para você? E daí isso é uma solução ultra personalizada. Você não teve que criar um novo produto, você não teve que criar absolutamente nada, nem produzir absolutamente nada. É só o seu olhar de dono para sua carteira de cliente, principalmente daqueles melhores clientes, para você poder personalizar essas soluções e fazer ofertas específicas para eles, tá? A gente tem a importância da empatia cada vez mais, né? Hoje eu liguei para uma prefeitura, né? Porque a gente participa de algumas licitações. E, cara, eu nem falava direito com a telefonista, com a pessoa que me atendeu, na verdade, não sei nem se é uma telefonista. O que eu queria, ela já me encaminhava. E daí eu tive que, por eu não conseguir explicar para a primeira pessoa que me atendeu, eu tive que explicar a mesma coisa para 5 pessoas até eu cair na pessoa que ia conseguir tirar a minha dúvida. Olha que loucura. Por que essa pessoa não teve uma empatia comigo, tentou entender o que eu precisava para poder fazer o direcionamento certo? Ela simplesmente nem falava assim: ah, vou te transferir, não. Eu falava: oh, tudo bem, então eu queria tirar uma dúvida de licitação. Mandava lá para a licitação e, na verdade, o que eu precisava de dúvida nem era o pessoal da licitação que deveria tirar essa dúvida a mim. Então, isso é um ponto extremamente relevante que eu tive muita dificuldade para poder entender isso hoje. E, na verdade, tudo que eu consegui perceber é a falta de empatia desses atendentes. Até que a última pessoa que me tirou as dúvidas que eu tinha estava uma pessoa extremamente simpática, extremamente empática, tentando entender minha dúvida, tentando
esclarecer e tudo mais. Então foi um atendimento super legal, mas da última pessoa, da primeira, ela tava meio que cagando porque eu queria, né? E daí, uma das partes de você ser empático é você se colocar no lugar do cliente, entender as dores, entender essas necessidades, ter uma comunicação clara e humana. Ela não teve nem comunicação, eu só falei a palavra licitação, ela passou para o departamento de licitação. Evitar jargões técnicos e ser transparente. Então, aqui nessas lives eu sempre falo, quando eu falo algum jargão um pouco mais técnico ou uma palavra em inglês que às vezes não teve tradução para o português, para aquela especificidade que ela fala, que ela cumpre, né, que o nome de alguma coisa e tal, e daí eu tento traduzir isso de uma forma mais clara para poder gerar essa comunicação mais humana, né? E ter sempre a escutativa, ouvir atentamente e validar os sentimentos do cliente. Então, como eu disse, isso foi o que aconteceu no último atendimento que eu tive, já com a pessoa que era responsável por tirar todas as dúvidas. Os atendentes anteriores não estavam nem aí, só estavam encaminhando, 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 não estava preocupado em ter uma escutativa. Então eu acho isso um ponto extremamente importante para você dar mais tranquilidade pro seu cliente ali, sabe? Ou para a pessoa que você está atendendo, às vezes ele nem é um cliente, às vezes ele vai ser um cliente. Nesse caso, eu ia ser um fornecedor, né? Ou eu vou ser o fornecedor, se a gente vencer a licitação, óbvio. Mas, de toda forma, isso é uma coisa que a gente precisa melhorar bastante, tá? E a gente consegue melhorar isso através de treinamento, basicamente. Personalização no atendimento. Aí, de novo, eu falo, já distribuímos um CRM gratuito aqui, muitas pessoas baixaram, mas eu tenho certeza absoluta que pouquíssimas pessoas estão utilizando aquele CRM gratuito que eu disponibilizei. Daí, usar o CRM em ferramentas de análise, entender o histórico e a preferência do cliente, faz com que você crie um grau cada vez maior de personalização desse atendimento, tá? Segmentar os clientes, oferecer soluções específicas para diferentes segmentos. O que eu falei, cara, você vai mandar uma promoção de roupa feminina para um grupo de contatos que só tem homem. Talvez não faça muito sentido, a não ser que você utilize uma comunicação do tipo: apresentei a sua esposa, apresentei a sua filha, alguma coisa, a sua namorada, alguma coisa nesse sentido. Mas, de toda forma, não vai fazer sentido nenhum você falar: eu acho que essa peça combinou com você, e mandar uma foto de um vestido para um homem. Não vai fazer sentido, não vai conectar e não vai gerar a personalização do atendimento que a gente espera que preste, tá? E o feedback constante, solicitar e agir com base no feedback, isso aí eu vou falar em todas as lives de forma incansável. Cara, a gente precisa pedir feedback do cliente, precisa perguntar para o nosso cliente: e aí, gostou do nosso atendimento? O que você achou? Dá uma nota aqui de 1 a 5, de 0 a 10, enfim, a metodologia que você vai usar pouco importa, mas de toda forma você consegue fazer esse atendimento, melhorar esse atendimento com base nesse feedback. Muitas vezes a gente fica com medo de pedir o feedback, com medo de vir uma crítica, às vezes uma crítica meio dura e tudo mais. Então, para eu me garantir, eu não peço feedback, porque daí quem não pede feedback não vai ser criticado. Mas beleza, ele não vai te criticar, mas ele vai falar mal da sua empresa para os familiares, para os amigos e tudo mais, e você vai ter cada vez menos cliente. Então eu prefiro que o cliente fale mal da minha empresa para mim do que falar mal da minha empresa para os outros, tá? Leva bastante isso em consideração, que eu tenho certeza absoluta que você vai se surpreender com os feedbacks, principalmente em sugestões de melhoria, que às vezes isso é aí que está o maior valor de um feedback, é quando vem uma sugestão de melhoria junto, tá bom? E dicas práticas para um atendimento eficiente. Vamos lá, a gente já falou ali em cima, acaba que essa história fica um pouquinho mais repetitivo, mas, gente, a gente precisa dar resposta rápida. A gente precisa ter agilidade no atendimento. A gente precisa entender que cada segundo que você demorou para atender esse cliente conta para a satisfação dele. Então, quanto mais rápido você atender, mais satisfeito esse cliente vai ficar com o seu negócio, tá?
Isso é um ponto extremamente importante que você não pode esquecer de forma nenhuma, tá? Você precisa entender que quando uma pessoa manda uma mensagem para sua empresa querendo adquirir um produto ou contratar um serviço, ela está mandando para pelo menos 4 outras empresas. Então ela está mandando 5 mensagens. Qualquer uma dessas empresas que responder mais rápido, a chance de fechamento é muito maior do que aquela empresa que responder. Porque esse cliente, ele está querendo resolver o problema dele, ele não está preocupado com o preço, ele não está preocupado com nada. Eventualmente, se 2 empresas responderem no mesmo momento, pode ser que ele faça uma comparação de preço entre uma e outra. Mas, geralmente, ele fecha para aquela que respondeu primeiro. E daí, tanto faz se era mais barata, se era mais cara, mas ele vai fechar sempre com ela. Então, essa agilidade no atendimento é um ponto que eu bato bastante aqui, todas as lives, toda reunião que eu faço com o cliente quando ele fecha com a gente, tudo isso eu bato em oferecer mais agilidade no atendimento para poder melhorar a satisfação. A gente precisa entender que a primeira impressão é sempre a que fica, né? Isso já tem um ditado que fala exatamente sobre isso, e daí a primeira resposta pode definir o tom de toda interação. Então, se o seu cliente entender que a primeira resposta que você deu para ele foi uma resposta grosseira, não grosseira, porque falar oi, tudo bem, não vai ser grosseiro nunca, né? Mas o tom, né? Se não for um tom amigável, se for uma mensagem meio seca, ele vai seguir para aquela mensagem seca em toda interação. E na verdade o que a gente quer são mensagens mais calorosas, são mensagens que parece que as pessoas estão próximas, uma abraçando a outra. É esse tipo de mensagem que a gente quer passar. Então, a gente dá oi, tudo jóia, bom dia, como você tá e tudo mais. Isso tudo faz com que a pessoa fique mais tranquila e ela pense assim: putz, que pessoa educada, eu vou ser muito bem atendido aqui. Então, essa primeira impressão, ela vai ficar e é ela que vai determinar todo o resto do tom de interação que vocês vão ter. Impacto nos resultados. Atendimentos rápidos podem levar a melhor avaliações e recomendações. Uma das coisas que a gente recebe muito de feedback aqui quando a gente roda as nossas pesquisas de satisfação, e a gente roda a nossa pesquisa de satisfação ao final de todos os atendimentos, 100% dos atendimentos a gente roda essa pesquisa de satisfação, é que o nosso atendimento é um atendimento rápido, de solução rápida. Então os clientes acabam ficando muito satisfeitos com isso e a gente sempre trabalha em prol dessa agilidade. Então, isso impacta diretamente no nosso resultado, porque se o cliente está satisfeito, ele acaba ficando cada vez mais com a gente, tá? Usar scripts personalizados, e daí dentro do MaxBot a gente tem ali as funções de template que facilita você criar esses scripts de uma forma muito simples e utilizar esses scripts de forma também muito simples, com vários pontos de personalização entre eles. E daí a gente tem a estrutura básica, tem um guia para garantir que todas as informações essenciais sejam abordadas. Então, quando o cliente... você vai mapear ali quais são as principais dúvidas do seu cliente. Sinceramente, é muito fácil mapear isso, porque eles fazem a mesma pergunta todos os dias, entra cliente, sai cliente, eles estão sempre perguntando a mesma coisa. Não custa nada você criar um script já para poder dar essa resposta de forma mais ágil. Às vezes é um script grande ali de, sei lá, 100 palavras, 200 palavras, que 200 palavras é um texto razoavelmente grande, que o seu atendente não precisa ficar digitando o tempo todo, toda hora que sai aquela pergunta. Você cria esses templates e facilita essa resposta ali, e você vai ter certeza que a resposta está completa, que o seu cliente está recebendo todas as informações que ele precisa. Flexibilidade em adaptar a conversa com base na necessidade e sentimento do cliente. Então, isso tem um envolvimento mais de interação humana do que de qualquer outra coisa, e a gente precisa adaptar a conversa para poder entender essa necessidade e os sentimentos do cliente e tudo mais. Isso não tem jeito, não tem máquina que faz isso para a gente, não existe
inteligência artificial, não existe chat GPT que vai ter essa flexibilidade ali e trabalhar as mensagens de acordo com o sentimento do cliente. Autenticidade, evitar respostas robóticas, mostrando empatia e compreensão. Então, apesar dos templates serem utilizados, que pode parecer uma mensagem, uma resposta robótica, mas dentro do template a gente consegue colocar pontos de personalização, no meio da mensagem colocar uma tag nome para falar o nome desse cliente, outros elementos que a gente consegue colocar que deixa o template mais personalizado e menos robotizado, tá? E claro, sempre escrever textos mostrando empatia e compreensão em relação àquelas dúvidas. Treinamento contínuo, cara, na segunda-feira eu falei bastante sobre isso, e daí esse treinamento contínuo da equipe é um ponto que eu vou abordar sempre, é um ponto que eu vou bater sempre, até todo mundo que está assistindo a gente aqui entender a importância de você fazer o treinamento para a sua equipe. Então, na segunda-feira a gente estava falando que os médicos são um dos profissionais que mais se capacitam, né? Estão sempre estudando, o tempo de formação é um tempo grande, depois participam de congressos, participam de fóruns, participam de coisas aí até fora do Brasil e tudo mais, mas a equipe de atendimento dele, a equipe de frente ali do consultório ou da clínica, sempre fica desassistido, sempre fica sem treinamento. E eu vejo isso acontecendo muito com as empresas. Muitos donos de negócio vão lá, faz os treinamentos, faz os cursos do Sebrae, por exemplo, faz outros cursos de fora, faz curso de finanças, faz curso de marketing, faz curso de vendas, faz curso de tudo, mas não transmite esses treinamentos para a equipe e nem estimula a equipe a fazer treinamentos. Então, isso vai ser uma coisa que eu vou sempre, sempre, sempre bater aqui, porque eu acho isso de extrema importância. A gente está sempre oferecendo treinamento para o nosso time. Semana que vem vai ter um treinamento aqui do nosso time sobre negociação, que assim, eu tenho vendedores que negociam super bem, mas é sempre bom a gente criar algumas atualizações, porque a gente tem sempre um insight, um ponto de melhoria para fazer, e exatamente nesses pontos de melhoria que estão o verdadeiro ouro de qualquer negócio, tá? Então, atualizações frequentes, garantir que a equipe esteja ciente das últimas políticas, produtos ou mudanças de serviço. Isso aqui é um treinamento mais interno do seu negócio, para você poder mostrar, treinar o seu time em relação àquele produto. Às vezes você trabalha numa loja de roupas, por exemplo, ou você é dono de uma loja de roupas. Cara, tem tecidos novos, tecnológicos, bacana, sendo desenvolvidos para virar peças de roupa. Quando vira peça de roupa, você coloca lá no seu cabide, para o seu vendedor que não foi treinado, aquilo é só mais uma peça de roupa. Ele não consegue destacar os grandes benefícios de utilizar um tecido tecnológico para poder converter essa venda. Então, treinamento interno, sempre que chegar um produto novo, chegar uma novidade na loja, dar o treinamento sobre esse produto, vai ser extremamente importante para você poder vender mais, tá? Simular atendimentos, praticar cenários reais para aprimorar as habilidades. Então, isso aqui é um ponto importante, né, na área de vendas, e daí aqui eu vou usar um jargão, mas vou explicar ele. A gente chama isso de roleplay, né, que é você pegar o telefone, ligar para o seu vendedor, vamos fazer uma simulação aqui e tal. E daí você vai desafiando o seu vendedor, criando objeções, conversando bastante com ele, tirando dúvidas sobre o produto e tal, para você depois falar, esse produto aqui, você deu essa informação, mas essa informação tá errada, tem que ser assim, assim, assado e tal. E daí você vai criando uma estrutura que a gente chama de playbook, né? Que nada mais é do que um livro, né? Mas a gente não imprime mais esse livro, ele está digital ali em PDF, com as informações importantes do produto, benefícios, coisas que devem destacar e tudo mais. A gente cria esse playbook porque ele serve como um autotreinamento, vamos dizer assim. Qualquer dúvida que seu colaborador tenha, ele tem o playbook para poder consultar, tirar qualquer dúvida, para poder se aperfeiçoar e melhorar cada vez mais, porque às vezes são muitas informações e a gente simplesmente não consegue decorar ou guardar, né, todas aquelas informações. Então é bom a gente ter esse playbook para a gente poder ir consultando sempre que precisar.
Feedback regular, revisões de desempenho para identificar áreas de melhorias. Então a gente faz aqui a nossa rotina de feedback com os nossos colaboradores, mas a gente também pede feedback. Eu, como gestor, o que você está achando da minha gestão? O que você acha que pode ser melhorado e tal? Então o feedback é sempre um caminho de mão dupla. Você pode dar o feedback e o seu colaborador também pode te dar um feedback para você poder se melhorar cada vez mais enquanto gestor, enquanto dono do negócio, tudo mais. Então, o feedback regular é um ponto muito importante. Ferramentas tecnológicas. E aqui é claro que a MaxBot entra com muita categoria, vamos dizer assim. Plataformas de atendimento, uso de software como MaxBot para gerenciar e otimizar interações. Então é exatamente isso que a gente faz, né? A gente consegue gerar uma escalabilidade, essa distribuição para vários atendentes, enquanto o WhatsApp convencional permite apenas 4 conexões, a gente permite muito mais do que 4 conexões e isso acaba melhorando o seu atendimento por si só, porque cada atendimento vai ficar alocado com cada atendente, um não interfere na conversa do outro, então não tem aquele risco da pessoa dar uma informação e a outra dar outra informação e essa informação ficar divergente ali. Então, isso é um ponto extremamente importante de uso de uma plataforma como a MaxBot, tá? Análise de dados, entender padrões de atendimento e áreas de preocupação. Então, dentro do MaxBot, a gente fez aqui uma das nossas aulas de aquecimento aqui foi relacionado a relatórios. Então, podem olhar aqui no nosso YouTube, tem uma aula inteira sobre isso, mais de 1 hora falando sobre relatório, apresentando todos os relatórios que a MaxBot tem. Então, analisar dados não vai faltar para você para poder pensar na melhoria desse atendimento, tá? Integrações, conectar diferentes ferramentas para uma visão 360 graus do cliente. Então, a gente já tem integração com o Pipedrive, está fazendo integração com outros 15 CRMs no mercado, então até o final do ano vai sair praticamente uma integração atrás da outra e com isso a gente vai conseguir ter essa visão 360 do cliente, porque além da integração com o CRM, que é onde deveria ter todas as informações do seu cliente, a gente possui uma API aberta, né? E daí uma linguagem mais técnica, a API é o canal de comunicação para poder conectar 2 sistemas diferentes, fazendo com que eles fiquem integrados. É basicamente isso, uma API. E daí a gente fornece essa API aberta para você poder conectar no seu sistema de gestão aí da sua empresa, para todas as informações que tiverem lá do cliente, a gente puxar para o MaxBot, contato, nome do marido, da filha, do filho, nome do passarinho, nome do cachorro, do gato, dá para puxar o nome de todo mundo através dessas integrações, e daí dentro do MaxBot você vai ter uma visão 360 de toda a vida desse cliente para você poder fazer ofertas mais bem estruturadas para ele, tá? Truques tecnológicos com a MaxBot. Demonstração da MaxBot. Vamos lá. Primeiro ponto. A MaxBot tem uma interface extremamente intuitiva. Deixa eu ver se eu vou ter que conectar aqui de novo. Pera aí. Deixa eu fazer a conexão aqui. Eu devia ter logado antes da nossa aula. Vamos lá. Interface intuitiva, dashboard aqui, que a gente está construindo uma nova dashboard. Você tem uma dashboard de atendimento muito bem estruturado, você consegue ver todos os protocolos de todos os seus atendentes. Isso aqui é uma conta de demonstração nossa, tá? Então, por isso que ela tem poucos dados. Mas a gente tem aqui o nosso chat, onde a gente realiza todos os atendimentos, daí tem todas as conversas aqui, né? A gente consegue buscar conversas anteriores para a gente poder enxergar aqui tudo que foi conversado, ó, os áudios, vídeo, as mesmas funções que a gente tem ali no WhatsApp, a gente tem aqui também dentro do MaxBot, tudo isso acessado de uma forma muito simples, tá? E você também vai contar também com todo o treinamento do nosso time de sucesso de cliente para você e sua equipe saber operar a plataforma da forma correta. Integração com outras plataformas, igual eu falei com o CRM, e daí o MaxBot se conecta
centralizando essas informações. Então, quando a gente pega aqui os dados de contato, né, deixa eu dar buscar aqui para puxar. Aqui, que nem eu disse, essa conta é uma conta de teste, então a gente não tem integração nenhuma, mas aqui a gente já consegue enxergar todas as informações, segmentar esses clientes e criar um grau de personalização que depois, se eu quiser fazer um disparo para esses clientes e tudo mais, tudo fica mais fácil através desses dados que muitas vezes vão vir importados de outras plataformas, tá? Automatização das tarefas, né? Destacar como tarefa repetitiva pode ser automatizada, liberando tempos e interações. Então, aqui no nosso atendimento, por exemplo, se o cliente fala que não fechou com você hoje, mas ele fala, me manda mensagem na semana que vem. Tem como a gente agendar um follow-up, que é agendar um novo contato para esse cliente, e daí você já deixa agendado, depois na data e na hora que você escolheu aqui, a ferramenta vai fazer o disparo, você não precisa mais fazer nada, é só aguardar o contato abrir dentro dessa tela. Então, essa é uma das atividades que você pode gerar aqui, mas a gente também tem outras atividades. Funcionalidades que fazem a diferença. Chatbot inteligente, a gente consegue fazer um mapeamento das dúvidas frequentes e aqui, através do menu de atendimento, a gente coloca essas dúvidas, a resposta para essas dúvidas aqui, e daí o cliente interagindo consegue tirar as dúvidas sem problema. Relatórios detalhados, enfatizar capacidade do MaxBot de gerar relatório. Então eu mostrei um deles aqui, né, que é o nosso dashboard de atendimento, mas a gente tem aqui o nosso relatório de pesquisa de satisfação, né? E daí a gente consegue ver aqui através de um gráfico de pizza como é que está o grau de satisfação, qual que é a nota média, quantos questionários foram enviados, quantos foram respondidos, qual que é a taxa de resposta, né? Então aqui, como é uma plataforma de teste, a gente acaba testando várias questões aqui, tá? E a gente tem outros tantos relatórios. Relatório de atendimento, quantitativo de atendimento, tempo médio de espera de fila, tempo médio de atendimento, curva de atendimento. E daí a gente tem aqui as integrações com sistemas para provedores de internet, protocolo RBX, protocolo XC, IXC, protocolo MKS, chamada de menu, chamada de setor, pesquisa de satisfação, atendimento por segmentação. Tudo isso fica fácil de você controlar, extrair esses relatórios para você poder ter cada vez mais informações. História de conversa, né? Então aqui, como todas as conversas ficam protocoladas, a gente tem todo esse histórico de conversa. Deixa eu ver aqui, ó. Então aqui, por exemplo, a gente tem todo esse histórico. Nesse caso aqui veio pelo canal Chat Web. Deixa eu ver se vai ter algum aqui que veio pelo WhatsApp. Os meninos estavam testando bastante o Chat Web, então vai ter basicamente deles. Se tiver pretinho, significa que já encerrou. Se tiver verdinho, significa que ainda tem atendimento ali dentro. Aqui, como eu disse, é só uma conta de teste, então todas as conversas são conversas muito pequenas, mas de qualquer forma a gente consegue acessar tudo que foi conversado aqui por dentro dessa tela de protocolos, abrindo a fichinha de cada atendimento. Pesquisa de satisfação integrada, então isso aqui eu já acabei mostrando aqui. No final de cada atendimento, opa, não é esse aqui não. No final de cada atendimento a gente manda o formulário para o cliente clica nele, abre o link no navegador dele e daí ele dá a nota de 1 a 5 estrelas e ainda deixa um comentário, né? Aqui não aparecem os comentários, para extrair os comentários eu preciso vir aqui no relatório detalhado e daí eu consigo ver o que a galera está respondendo. Isso aqui é uma das grandes diferenciais que a gente tem em relação ao nosso mercado, tá? E aqui, para a gente poder chegar nos finalmente da nossa live, vou mostrar para vocês os erros frequentes e como evitar, né? Falhas frequentes no atendimento. Resposta muito genérica, né? A falta de personalização pode fazer o cliente se sentir desvalorizado. Isso é um ponto extremamente importante para levar em consideração. Então, eu falei bem lá no início da nossa transmissão de hoje, que as mensagens devem ser personalizadas, humanizadas, com bastante empatia. Qualquer resposta muito genérica acaba gerando uma insatisfação. De novo, falei de resposta rápida. Então,
Então, a demora na resposta, tempo de espera prolongado pode frustrar e afastar esses clientes. Falta de treinamento. Atendentes mal treinados podem fornecer informações incorretas ou insatisfatórias, ou simplesmente demorar, se ele não estiver bem treinado, ele vai demorar no atendimento, ele vai dar respostas genéricas, não vai gerar personalização, não vai ser uma pessoa empática. Então o treinamento engloba várias outras coisas, né? E não escutar o cliente. O cliente manda uma mensagem, você vai dar uma resposta para ele, mas não tenta muitas vezes entender o real motivo que está gerando aquela reclamação ou aquela dúvida e tudo mais, né? E daí o não escutar o cliente, a gente simplesmente passa a ler, enxerga 2, 3 palavras-chave dentro de um texto, às vezes grande, que esse cliente mandou, e a gente dá uma resposta muito genérica para ele. E além de tudo, se a gente nem pede o feedback, e quando o cliente oferece o feedback, a gente ainda sim ignora esses feedbacks, né? E daí acaba que vai levando insatisfações repetidas. E daí, cara, cada vez mais insatisfeito o cliente, cada vez menos chance dele comprar de você e cada vez aumentam as chances de uma pessoa perguntar se ele conhece uma empresa que faz X, ele não vai indicar a sua empresa porque ele está insatisfeito. Então, esse é um ponto relevante, é uma falha que eu considero extremamente grave, que vocês devem levar em consideração, de analisar o atendimento de vocês para ver se vocês estão cometendo alguma dessas falhas ou talvez até as 4 falhas, né? Então, quis trazer aqui algo extremamente direto para vocês, para que vocês consigam entender tudo de forma correta, tá? E aqui, se você tem uma dessas falhas, com essa live tá muito fácil de você corrigir essa live. Essa falha, se você utilizar o MaxBot, a gente te ajuda a corrigir essas falhas, porque a gente vai conseguir enxergar onde estão essas falhas e propor melhoria para o seu time, tá bom? E dicas para você prevenir e corrigir isso. Mais uma vez, eu vou continuar dando porrada aqui, vou continuar dando murro em ponto de faca para falar que o treinamento contínuo é a melhor forma de você garantir um bom atendimento, tá? Garantir que a equipe esteja sempre atualizada e preparada para lidar com diferentes situações. Esse é um ponto extremamente relevante e a gente começa a enxergar também no nosso time aquelas pessoas que recebeu uma crítica e ela é uma pessoa muito reativa. Ela já começa a brigar com o cliente. A gente já teve colaboradores assim, que hoje já não estão aqui mais com a gente, porque a gente entendeu que esta pessoa tinha essa reação muito forte, qualquer coisa ele achava que era uma crítica pessoal e às vezes ele está criticando a empresa. Então, com o treinamento, a gente consegue enxergar essas situações e simplesmente, às vezes é uma pessoa muito boa de serviço, mas para uma outra área, não para a área de treinamento, né? Não para a área de atendimento. Feedback regular, coletar e analisar feedback do cliente para analisar, identificar áreas de melhorias. Já falei há várias vezes em várias lives sobre isso. Uso de scripts personalizáveis, ter script como base, mas permitir personalização conforme a necessidade. Aí pegando esse ponto, eu vou mostrar uma parada muito legal para vocês aqui, ó. Então aqui, ó, minha conversa com o Rodrigo, eu tenho aqui os templates e daí eu posso escolher um template para ele aqui. Então eu vou pegar um template, o que é MaxBot. E daí eu tenho essa canetinha aqui, que eu abro ela, e daí ele abre o template, está tudo personalizado aqui, ó, texto grande, todas as informações que precisa e tudo mais. Mas se eu quiser personalizar, se eu quiser editar um pouquinho, isso não vai refletir no template original, ele só vai refletir na mensagem que vai ser enviada para o cliente. Então isso aqui é uma diferença muito grande que a gente tem em relação a outras plataformas, que apesar de você ter um template, já está scriptado ali, você já sabe o que você tem que responder, mas daí você dá o toque da empatia, dá o toque da personalização aqui, para que o cliente se sinta
valorizado naquele atendimento, porque ele viu que o texto era grande, ainda assim você se preocupou em falar o nome dele, em colocar detalhes que ele te passou e ele entende que isso não teria em qualquer script, né? Então, existe um grau de personalização muito importante e a Maxbot consegue fornecer essa personalização aqui através dessa ferramenta de template que a gente tem, tá? Tecnologia como aliada, utilizar ferramentas como a Maxbot para otimizar o atendimento e evitar falhas humanas. Então, esse é um principal ponto que a gente leva bastante em consideração. E, de novo, né? E daí aqui, da mesma forma que eu falo bastante sobre a necessidade de treinar todo o seu time, eu falo também a necessidade do seu time ter empatia, ter uma escutativa. E daí, mais uma vez, isso aqui não é uma coisa que nasce com as pessoas. Talvez algumas pessoas nasçam com empatia e pessoas que gostam de ouvir o outro. Mas isso é totalmente treinável. Você pode ter uma pessoa que, de repente, ela é uma pessoa um pouco mais seca e tal, e no atendimento, no dia a dia, ela é uma pessoa empática, de escutativa e tudo mais. Então, treinar a equipe para realmente escutar os clientes e mostrar empatia em todas as interações vai ser extremamente importante. Então, pessoal, o que eu queria trazer na live de hoje é isso, tá? Lembrando que na semana do dia 11, deixa eu até voltar a câmera para mim aqui. Lembrando que na semana do dia 11 de setembro a 15 de setembro a gente tem um aniversário Maxbot. Se você quiser entrar no nosso grupo, se você estiver assistindo aqui, vindo do YouTube, das indicações do YouTube, fique à vontade para clicar aqui embaixo na descrição. Tem o link para você poder entrar no nosso grupo. Você vai preencher ali um formulário simplesinho, entrar no nosso grupo para a gente poder te informar da melhor forma possível como que vai funcionar a semana do nosso aniversário, tá bom? O que eu posso te adiantar agora é que qualquer um daqueles planos que estão no nosso site lá, dentro da semana do aniversário, vai ter um baita de um desconto e além de você receber alguns bônus. Treinamento para operar a plataforma vai estar de bônus, treinamento dos gestores, para os gestores extrair a melhor estrutura da plataforma, vai estar de bônus, você não vai pagar absolutamente nada por isso. Todas essas lives a gente vai subir dentro de uma plataforma de cursos online que a gente está contratando ainda. Nós vamos subir essas aulas todas para lá e daí você vai ter acesso a todas essas aulas, a esses mapas mentais e tudo mais. Então tudo isso você vai conseguir ter se você entrar no nosso aniversário e contratar a Maxbot lá na semana do dia 11 até o dia 15 de setembro. E para a gente não esquecer e não perder o costume, queria pedir para que todos clicassem no joinha aqui, no gostei, para que o YouTube possa mostrar essa aula para mais pessoas, trazer mais pessoas que estão preocupadas em melhorar o atendimento ao cliente. Então clica aqui no gostei, espero que vocês tenham gostado de verdade dessa aula. Hoje essa aula foi excepcionalmente gravada, eu tenho feito todas elas online, mas hoje essa aula foi gravada porque eu vou estar em viagem, quinta e sexta-feira eu vou estar participando de eventos em São Paulo e daí eu precisava me deslocar para São Paulo, né? E o deslocamento acabou sendo na noite dessa aula, mas não se preocupe, lá no grupo a gente vai ter um momento de bate-papo. Você pode deixar seus comentários aqui com as suas dúvidas, eu olho todos esses comentários, recebo esses comentários no meu celular e vou tirar todas as dúvidas que vocês tenham sobre o tema da nossa live de hoje, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado a todos pela presença. A gente se encontra na próxima segunda-feira com mais uma aula de aquecimento do aniversário Maxbot. Eu te espero na próxima segunda-feira, dessa vez sim, ao vivo, 100% online aqui, para poder esclarecer, para poder te entregar o melhor conteúdo. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos, vocês que vieram aqui assistir a gente nesse momento de lançamento. Fica o meu agradecimento de sempre e eu estou sempre à disposição para vocês. Pode me acionar lá pelo WhatsApp, pode me acionar aqui pelo YouTube, que eu vou ter maior felicidade de atender todos vocês. Mais uma vez, obrigado, boa noite a todos e até a próxima segunda.